Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do Hipopótamo para gravar hoje o nosso 16º episódio. Eu sou o João Ranon. E eu sou a Dani Textor. E antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, vamos agradecer os nossos patrocinadores. Pera, já você continua assistindo esse episódio. Interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro, a Aerotech. Sem vocês, nada disso seria possível. A Aerotech é a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate aéreo a incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio. E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem para a gente aqui nos comentários, está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continuem aí. E hoje, amor, como convidados, temos um casal, igual a gente também, empreendedor. Vamos apresentá-los aqui. Estamos com o Pablo Moreira e com a Amanda Ponce. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Como é que tá, pessoal? Tudo jóia. Muito obrigado por vocês terem participado aqui outro com a gente. Finalmente deu certo, né? A gente já havia tentado já algumas vezes, mas nunca dava agenda. Vocês são muito compromissados. Graças a Deus, né? Então, apresentando um pouco vocês rapidinho. A Amanda Ponce, formada em odontologia pelo UFG, né? Especialista e mestre na harmonização facial. E junto com o Pablo formaram a Ponce Conceito Estético. Confere? Confere. E você, Pablo, formado também em odonto, né? Isso. Também mexe com a parte estética. Isso, eu trabalho só com a parte de lente de contatos. Uhum. Mais E sorriso. E aí vocês dois começaram a Ponce Conceito juntos? Já tinha o projeto? Como é que foi? Na verdade, não. Na verdade, eu havia formado, né, em 2008. E aí trabalhava já como odontólogo na área. Só que eu tinha um consultório pequeno em Campinas. Foi até Campinas onde é um setor popular em Goiânia e de grande movimentação. E aí eu já tinha um consultóriozinho ali, pequenininho, e eu tinha um centro também, alguns consultóriozinhos onde eu atendia. Só que eu fazia só a parte de ortodontia. Sim. Achei que eu ia viver daquilo o resto da minha vida, né? E aí, lá tinha um restaurante, onde eu conhecia a Amanda. Né? Só que ela ainda fazia faculdade nessa época. Então, quando foi ali, a gente se conheceu, mas só conversamos uma época e não teve nada. Mas ela já queria alguma coisa. Eu já queria, né? Mas conta pra nós essa história aí. Então, vocês se conheceram num restaurante em Campinas. Foi. Isso. Você já cursava... Eu cursava odonto e... Estava começando, né, a faculdade de odonto. eu conheci o Pablo, eu estava no início da faculdade mesmo. E aí, quando eu conheci ele, ele frequentava lá o restaurante dos meus pais. E todas as férias eu ficava lá no restaurante do meu pai para poder ajudar e tudo mais. Enfim... E aí, no meu penúltimo ano de faculdade, foi quando a gente topou novamente. Não, você tá cortando um pedaço aí. Não, conta tudo pra gente, passo a passo. O que ela tá cortando? Olha, Várias investidas no meio do caminho. Não, eu ia pro restaurante. Com Todas as desculpa. vezes, eu tinha uma namorada. Aí eu ia pro restaurante e ela, às vezes nas férias, ela tava lá. Então ela ficava passando a mão no cabelo, né? Se insinuando pra mim. Eu falei, essa menina tá... Estila. É Só sempre jogando assim. charme. Jogando charme. Eu falei, não, gente, essa menina tá de olho, né? Aí a mãe dela, eu falo pra mãe dela que a primeira que foi interessada em mim foi a mãe dela. Já me queria como Um bom partido já. um partido. E aí, foi aí que a gente começou a conversar. Né? A mãe dela pegou meu contato, ela me pediu o contato e a gente começou a conversar sobre materiais da faculdade. E um belo dia a gente resolveu, depois de um tempo a gente resolveu, eu mandei uma mensagem para ela, vamos sair. Aí ela, uai, como assim? Vamos sair amanhã, agora, na verdade, né? E ela falou, não, tá não é doido? assim não. Tá doido? Passa E aí, 3 anos beleza. sem conversar comigo, manda uma mensagem, vamos sair hoje? Aí a gente saiu no outro dia, ficamos aí Foi uma semana difícil. juntos, mas não deu certo. Eu tava em outra vibe e aí ela me deu um pé. Né? E não deu certo, não. Aí passou-se 3 anos após, 3 ou 4, né? 3 anos. E ela foi pedir emprego. Agora ela foi dar o golpe. Ah, que legal. Já estava lá no consultório, ela tinha acabado de formar, precisava do Não, emprego, tinha né? formado ainda não, tinha 2 anos. É porque assim, ó, eu comecei a trabalhar antes de formar. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha uns clientes que eu atendia num consultório. E aí, o A senhora não dono pode saber da disso, clínica... não pode, isso é segredo. Aí, o dono da clínica vendeu a clínica, arrendou a clínica para um outro profissional. E aí, o outro profissional, pelo fato de eu não ser formada ainda, mas eu fazia coisinha bem básica, sabe? Isso Isso aí todo mundo faz também. Aí, o outro profissional pegou e falou bem assim, não, se você quiser ficar aqui, é o seguinte...
70% é meu, 30% é seu. Aí eu Normal, peguei, né? Exploração. Exploração, né? Aí eu peguei e falei assim, cara, eu preciso agora de pegar meus clientes e ir para outro lugar para poder atender esses clientes. E aí eu lembrei do Pablo, que Foi tinha um lá consultório fazer o lá na charme época. de novo. Aí eu falei, Pablo, por favor, eu só quero pelo menos finalizar os pacientes para poder não ser explorada pelo carrasco que entrou lá na outra clínica. Porque senão... Aí ele falou assim, não, pode ficar aí. Eu falei assim, não, eu vou pagar o que você quiser. Se você quiser a porcentagem. Ele, não vou te cobrar nada não, que não sei o quê. E deixou eu trabalhar lá. Vai ser um prazer, venha. Pode vir, tá? As portas estão Eu abertas. tava com intenções já. É. Você vê como as histórias se repetem, É né? igualzinho, mais ou menos. Lá em casa, né? Só não teve a sogra, porque do resto foi mais ou menos igual, né? João foi meu professor na faculdade, veja bem. Pois é, tá vendo? E carrasco, diga-se de passagem. Um pouquinho, né, amor? Deu tudo certo. Deu estamos tudo aqui. certo. E aí, o que mais? Aí vocês se conheceram, começaram a atender juntos numa clínica, digamos, particular. Particular não, poxa. Popular. Popular. Consultóriozinho popular lá em Campinas. Era uma sobreloja, pequenininho. Mas foi indo assim. Aí a gente começou a trabalhar juntos ali, não tinha saído ainda, ela só foi pedir o E emprego, como ficou lá. todo homem precisa de uma mulher na vida, todo homem E eu precisa. namorava de novo. Não, que namorava? Você tá Tava doido? Já namorando. tá Quando em você outra etapa começou. da história. Não, eu namorava, calma aí, que nós vamos voltar aqui, peraí. Esquece Quando ela essa. começou a trabalhar, eu ainda namorava. Aí, um belo dia, eu conto todos os Ah, detalhes. então tá bom. Então. Conta pra nós, vai. E aí ela foi perto de um carnaval, eu virei pra ela e falei assim, vem cá, o que você tá fazendo? Vamos conversar um pouquinho. Aí ela saiu correndo lá do restaurante, que ela tava no restaurante esse dia. Desesperada, né? Falei, nossa senhora, o que ele quer, né? E chegou, a gente começou a conversar. Falei, ó, é o seguinte, eu tô indo viajar, carnaval, mas com a minha namorada, mas eu vou voltar, eu vou terminar com ela, a gente vai começar a namorar. Isso a gente não tinha nada. Tipo assim, só Não tinha amizade nada, mesmo. só amizade. Ela deu uma risada e falou, tá bom. Eu cheguei, a gente, acho que foi numa quarta, né? Foi quarta-feira. Na quinta a gente saiu. Boa. E aí começamos a sair. A partir daí, com 3 meses a gente ficou noivo. Com 3 meses. Com 3 meses a gente ficou noivo, com 1 ano tava... Aí ela me... Outro golpe. Eu ia ficar noivo pra me casar depois de uns 3 anos, né? Pensei. Pensei, eu acho que eu estou pensando assim também. Tô brincando. O que ela fez? Com quase 1 ano eu tava casado. E Aí não teve Vocês jeito. estão Aí noivos? estamos noivos. Ah, deixa eu te falar, marca a data. Na minha não pode cabeça dar tá esses, marcada. esses Não, segredos, não, assim. não deixa na cabeça. Já vai lá no cartório e já marca. Deixa eu te falar uma coisa. Já marca o casamento. É segredinho, deixa eu te falar uma coisa. Se marcar, chega. Tá bom. chega rápido. Para Não, mais mas a dicas. coisa que eu mais quero é casar com ela. Oh, Que aí eu já tenho desculpa pra cobrar o filho, entendeu? Que é o que eu tô tentando desde o primeiro episódio, é engravidar. Mas ela tá relutante Gente, ainda. por favor, vamos seguir. Mas aí, conta pra gente, quando que você saiu da clínica popular e começou a migrar pra... Então, aí a gente teve várias dificuldades, né? É, porque é o eu já seguinte- tinha alguns sócios e a Amanda nunca se encaixava nos lugares que eu tinha Isso é um pouco sociedade, difícil. né? E aí acabou que um belo dia ela virou, Pablo, eu não dou conta. Conta aí, gata. Só eu Não, que é falo. porque é o seguinte, eu estava trabalhando até para um sócio do Pablo. E aí, um dia, eu via várias coisas que eu não concordava, entendeu? E aí, um dia, cheguei no Pablo e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu vou pedir as contas e eu não quero mais. Ele falou assim, você tá doido, larga lá e tal. Ela tá te dando dinheiro e tal. Mas Eu por que falei, você não concordava? O que você via que era diferente? eu acredito que o processo de gestão, entendeu? E Muita É bagunçada. muito bagunça. Eu sempre fui muito focada nesse processo de gestão. E aí, nesse momento, eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. E você tem um consultório, e eu já trabalho lá nesse consultório, que era o consultório de Campinas. Deixa eu trabalhar aqui, deixa eu assumir aqui e deixa eu tocar. Aí, E nessa parte ainda não tinha vindo a estética. não tinha vindo. Eu estava começando a iniciar os cursos na estética. Aí foi Fazia onde... só as bituras. Só restauração, esses trem, Sim. só porque vida de dentista não é para mim. E aí, o que acontece? Eu peguei e estava já fazendo alguns cursos e tudo mais, mas aí eu já fui para esse consultório, e já dominei a parada lá, né? Dominei a área. E já comecei a dar um toque. Já por não exemplo. era meu mais, viu? Acabou. A partir dali... Casou, acabou. Casou, repartiu. E aí, o que acontece? Nesse momento, eu falei assim, cara, eu preciso de dar um toque aqui. Por exemplo, lá era um consultório que os donos eram 2 homens.
E querendo ou não, a gente sabe que nós mulheres temos um certo assim, é uma decoração, é um detalhezinho, é o jeito de servir a água, é não sei o quê, é a limpeza, nanã. E homem deixa muito despercebido, não falo todos, mas a grande maioria dos homens deixa muito despercebido alguns detalhes, sabe? Para eles tá tudo bem, tanto faz. Não, era uma recepção branca com um quadro na parede, um lugar de sentar, ué. Tava bom, né? Pra que mais, Não né? é? Funcional. Homem é funcional. Mulher é mais esses visual, mais detalhe, mais esses detalhes que fazem a diferença no processo final. E aí eu já comecei a dar a minha cara naquele local. Só porque aí o que acontece? Na hora que a gente começou lá, eu já dei uma repaginada no ambiente, eu não tinha cliente. Aí eu falei assim, e agora? Fudeu. O que eu vou fazer? Porque eu não tinha nada de cliente. E aí eu tinha metido o pé no emprego que eu tinha, e aí eu tava já lá no negócio, já tinha conta para pagar, água, energia, luz. Falei assim, agora eu já preciso de dar um jeito, né? E o Pablo já fazia a horta do consultório, tirava dele, mas eu também tinha minha... E aí indicava alguns pacientes para ela, mas minha nem todos iam, responsabilidade. né? Essa época você fazia mais geral, então. Mais geral, exatamente. Aí foi onde eu bolei algumas estratégias de começar a distribuir uns panfletos lá na rua. Panfleteira. E fechamos parceria com as lojas da região. Tinha umas lojas muito grandes, de uns chineses e tudo mais. Falei assim, cara, eu vou chegar no povo lá e vou falar, eu vou te dar desconto, manda todos os seus funcionários lá que eu vou fazer um negócio bacana para vocês. E foi onde eu comecei a fazer isso. E deu certo. Deu super certo. E aí eu já estava atendendo os donos das lojas. Eu tava, além de atender os funcionários, tudo, eu já estava começando a atender os donos da loja. Aí tinha uma loja de decoração, uma outra de utilidade, uma outra de não sei o quê, uma outra de roupa. E assim foi dando certo, sabe? Só porque aí, quando eu comecei a atender os donos das lojas, aí eu peguei e virei pro Pablo e falei assim, Pablo, não dá mais pra gente ficar aqui. Porque o consultório é um consultório muito popular, muito simples, e a gente tá começando a atender uma galera bacana. Às vezes o cara chega aqui e não tem lugar para estacionar. Aí o Pablo falou assim, mas a gente ainda não tem condições e tal, de ir para outro lugar, de montar um consultório é caro. Vamos alugar um consultório. Vamos alugar um consultório. Aí no mesmo dia eu já olhei lá no Google, procurei aluguel de consultório. Aí eu achei um consultório lá no Marista. E Lá aí no prédio que a gente no trabalha. prédio que a gente trabalha hoje. E achei esse consultório para poder sublocar esse consultório lá. Já tinha quanto tempo de formada já nessa época? Menos de um ano. Menos de um ano. Tinha Menos de um pouquinho ano. tempo. Ela era bem proativa. Caramba. Não parava. E aí eu peguei e já entrei em contato com a mulher que era dona do consultório. Eu falei assim, eu quero um período. Aí a gente pegou um período lá. E aí foi... Um período... começou assim, acho que É um período... 2 períodos por mês. eu pegava 2 períodos por mês com ela, que eu fechei o contrato. E aí eu comecei com 2 períodos, aí o que eu fiz? Eu peguei os melhores clientes com um ticket médio maior desse consultório, que o Pablo começou a me indicar uma galera e tudo mais, e comecei a falar para eles assim, não, eu vou te atender no meu consultório lá no Marista. Só de falar Marista já era diferente. O consultório nem meu, não era. E o que você acha ao que você define essa vontade sua de fazer diferente, de crescer, essa coragem com menos de um ano de formada, você já empreendendo dentro da sua área? O que você acha da onde que veio essa vontade sua? Cara, eu sempre fui empreendedora. Eu tenho várias histórias empreendedorísticas. Já quebrou? Conta Já quebrei. É porque é o seguinte, eu sempre almejei ter meu dinheiro. Minha independência financeira. E eu virei pro meu pai e falei assim, cara, é o seguinte, eu não quero viver do seu dinheiro, eu vou vender balinha na faculdade. Aí eu comprava umas balinhas dele, que ele tinha um restaurante, aí lá no restaurante ele fornecia essas balinhas de leitinho, balinha de coco, leitinho, era um pacotinho assim. E aí eu comecei a vender balinha na faculdade, já estava indo bem meu negócio de vender balinha, isso no meu primeiro ano de faculdade. Aí já estava indo bem meu negócio de vender balinha, já tinha juntado um dinheiro. E aí um dia eu parei, eu fiz umas contas, eu falei assim, pra mim ficar rica vendendo balinha vai dar muito trabalho. Vai dar trabalho, até vender balinha demais dá conta. E aí eu peguei e falei bem assim, vou ter que fazer um aporte, vou ter que trocar de negócio, né? Aí eu falei, vou lá na 44, vou comprar um monte de roupa e vou vender pra mulherzada aqui na faculdade. Aí peguei todo o dinheiro de comprar balinha, fui lá na 44, comprei um monte de roupa. Cheguei na faculdade, primeiro mês eu vendi muita coisa, só porque eu vendi o quê? Parcelado. Para o povo me pagar parceladinho e tal. Arrumei até uma maquininha de cartão de crédito para poder passar e tal. Enfim. Na notinha, fazer notinha. Não, na notinha não. Só escalando. Exatamente. Aí o que aconteceu? Eu não tinha capital de giro para poder comprar mais roupa. E a mulherada queria mais roupa, entendeu? Queria novidade, porque eu passei um mês mostrando as mesmas peças e elas queriam mais coisa nova. E eu não tinha ainda saldo suficiente para poder fazer uma compra grande. E aí não dava para poder fazer, tipo assim, se eu fosse lá comprar, eu comprava pouquinho, entendeu? Não dava para poder girar do jeito que eu precisava.
E aí eu fiquei com um monte de roupa parada lá, não tinha mais dinheiro para pagar, não tinha recebido ainda, e, enfim, quebrei. Peguei todo o dinheiro que eu comprei balinha, que eu vendi balinha e joguei fora, vamos falar assim. E aí eu falei assim, não vou mexer com isso não, porque dá muito trabalho. Aí foi onde eu fui almejar outras coisas dentro da faculdade que calhou lá no trabalho e tudo mais, em conhecer o Pablo e assim por diante. Não, isso aí não veio do dia pra noite, né? Não. Já foi uma construção de uma personalidade de uma pessoa Exatamente. empreendedora, né? E seus pais, por serem do ramo, eles te incentivaram nesse caminho ou não? Incentivaram. Meu pai, ele tem um papel fundamental nesse processo. Ele sempre foi uma pessoa do comércio. E algo que ele sempre trouxe para nós, para os 3 filhos, é trabalhar essa parte de dar valor no dinheiro, de batalhar para ter o seu, enfim, vem da nossa educação. E como é que foi em casa, Pablo, você conhecer essa mulher empreendedora? Cara, Difícil, pelo que você falou? Não, a Amanda, assim, até antes de casar, era tudo perfeito, né? Ela nunca... Até a gente estava olhando esses dias o papelzinho do... Eu não sei que se termina no episódio eu desisto, aí eu falo assim, vou casar mesmo. No fim, você me fala. É porque o que acontece? A gente foi pro encontro de casais, né? O encontro de Foi casais. encontro de casais. Que é aquele que... Antes do casamento. Aí lá a gente até tava com esse papelzinho esses dias. Aí eu falei, coloca os defeitos da pessoa e tal. Aí eu fui ler, né? Eu falei, Amanda não tem defeito. E realmente ela não tinha defeito, né? Mas depois que casou, aí começa a aparecer os defeitos ali. Começa a se mostrar. Tira. Mas foi tudo certo. Mas assim, eu falo a questão de você estar ali na sua zona de conforto, né? Atendendo na clínica, ganhando um dinheiro bom ali. Sim. E aí chega uma pessoa com uma ideia nova. Aquilo aí não te assustou? No começo foi desconfortável. Porque assim, eu estava numa fase que a gente estava... Eu até tinha comentado muito com ela, porque a ortodontia teve um boom, depois começou a cair. E eu não sabia o que eu fazia, né? Então, assim, eu estava esperando algo acontecer, né? Porque eu já não sabia mais o que eu ia fazer. E quando a Amanda veio para me ajudar, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi casar, que isso mudou a minha vida, mudou a dela. E, assim, a partir desse momento a gente começou a pensar juntos. E aí começamos a visualizar outros negócios. Não, vamos rasgar o verbo. Vamos rasgar o verbo? É o seguinte, o Pablo foi desconfortável para ele, claro, mas assim, todo ser humano, para poder sair da zona de conforto. E outra coisa, ele não ganhava mal, ele ganhava muito bem. Só porque ele poderia ganhar muito mais. E outra coisa também, estava cada vez mais difícil trabalhar na área dele. A concorrência estava cada vez maior. Cada vez a gente estava buscando novas estratégias para poder tentar trazer mais clientes. Aí veio aquelas... Como é que é o nome daquelas empresas? Aquelas franquias de clínica, com aparelho ortodôntico e tudo mais. E aí você pega uma franquia com um consultório pequeno... Cara, tipo assim, o trem tava começando a dar uma E o bagunçada, público, né? entendeu? O público que ele trabalhava. A Um público popular. odontologia popular é a primeira coisa que o cara corta ali. Às vezes ele No não vou momento no de crise, ortodontista esse mês, não. exatamente. Interessante, né? Pois é. Eu vejo o seguinte, o ser humano ele não foi feito para prosperar, né? Sim, para sobreviver. Aí quando chega alguém ali que te tira da zona de conforto, ao primeiro momento, é desconfortável, é difícil, né? Você assusta e aí eu vejo que você também teve muita coragem de pegar na mão e falar assim, não, vou peitar, vou aceitar e vamos juntos crescer, né? Com certeza. E ao que você dá essa coragem de falar assim... Porque você tinha 2 opções ali, né? Virar pra Amanda e falar assim, não, Deus me livre, eu não quero essa mulher que no começo às vezes pode falar que é chata, que é enjoada. Não, esse problema eu nunca tive, né? De achar ela chata. Eu achava ela muito corajosa, na verdade. Eu falei assim, cara... no começo as pessoas são mais corajosas. Então, assim, eu achava ela muito corajosa. Não tinha medo de arriscar. Pois Legal. é. E aí- nesse momento também, eu comecei... Porque foi nesse momento que eu comecei a me posicionar nas redes sociais. Então, que eu comecei lá no Instagram... Esse é até Isso em que ano? Desculpa, só perguntar. Acho que foi em 2017, mais ou menos. Foi recente. 2016. Não, em 2016. Instagram era 2017. mato ainda. Que isso, É, sabe? exatamente. Não é. Nós Pois é, das 2017. antigas, né, Yuri? Fala aí, velho. Assim que a Instagram gente desde casou, a 2014. gente casou Não, mas em- Casou em 2016. Com essa visão Então, comercial é muito recente. por aí, foi bem 2016 mesmo. 2016, 2017. E aí, o que acontece? Só eu me posicionava na rede social. O Pablo até então não se posicionava na rede social. E aí foi Eu nem nesse tinha, momento... né? Ele nem tinha. Não, você acha que você tinha um Instagram? Instagram pessoal. lá, Fechado. fechado, exatamente. Você usava mais Facebook na época, eu lembro de você falar. Nossa, Facebook era estourado, né? Orkut. E aí, o que acontece? Aí, nesse momento que eu comecei a me posicionar nas redes sociais, foi onde eu comecei a receber o maior número de críticas da minha vida. Assim,
amigos, eu perdi amigos, eu perdi... amigos não, né? Mas, assim, eu perdi pessoas próximas. Eu escutei várias coisas, assim, difíceis de escutar, por exemplo. Quanto mais ela posicionava, quanto mais eu postava, quanto mais eu falava da minha profissão, quanto mais eu falava, mais incomodava. Mais incomodava. Assim, amigos do Pablo chegaram a falar, postavam em grupo, às vezes chegava em mim algumas coisas, me magoava. Enfim, outras não, nem chegava. E o que te deu coragem de continuar? Uma vez eu conversei com... Eu tenho um amigo, ele é padre. E aí, uma vez conversando com ele, ele virou para mim e falou bem assim, ele me chama de minha filha. Ele falou assim, minha filha, quem que paga as suas contas? Aí eu falei assim, meus clientes? Ele falou assim, então dá valor neles. Porque vai ser eles que vai fazer você crescer. Eles vão te valorizar muito mais do que essas pessoas que estão falando mal de você. Porque até então me incomodava. Hoje, eu não tô nem aí. E aí, foi nesse momento que aconteceu uma coisa que, tipo assim, eu sei que feriu muito o Pablo nesse momento. Foi uma pessoa que chegou do nosso nicho e falou bem assim, Amanda, como que é para você pagar todas as contas de casa e o Pablo nada? Aí eu falei assim, oi? Tipo assim, na época, eu fazia um monte de curso, o Pablo que sustentava a casa, nossos luxos, enfim, tudo, entendeu? Mas o Pablo nunca se posicionou na rede social. E o fato dele não se posicionar na rede social fez com que uma pessoa imaginasse que ele não tinha voz ativa dentro da nossa casa, entendeu? E aí, quando eu comentei isso com ele, pegou e ficou meio assim, ele ficou super incomodado. Conta aí agora, você conta. Foi desagradável, né? Mas, daí em diante, aí isso aí virou muito tempo incomodando a gente, até chegar no mesmo padrão de equiparar os dois, porque até então ela tinha um Instagram, por exemplo, com alguns seguidores, eu não tinha nada, né? Eu não me posicionava. E Mas aí... eu acho que isso foi uma dor que fez ele começar a se coragem, posicionar, né? a ter a coragem de se posicionar, entendeu? Porque foi a Exatamente. partir daí que ele começou a se posicionar, entendeu? A mostrar o que ele fazia. Isso não foi ruim, não. Pois é. Foi bom. E de fato, Com para a mulher é certeza. mais fácil esse posicionamento, né? Exatamente. 75% do público que consome rede social, ele é feminino, né? Então, assim, realmente é mais fácil para o homem se posicionar, criar coragem para mostrar a cara, aparecer em vídeos, eu acho que realmente que é mais difícil. Ainda mais nesse começo, era muito complicado. E você começou, então, mais ou menos quando? Acho que eu comecei um ano depois, Um né? ano depois. Um ano depois, eu postava um casinho, mas eu quase não aparecia. E aí a gente estava no nosso primeiro consultório, assim, até então, em 2016. Isso a gente ainda estava no aluguel ainda. Em 2017. Início de 2017, a gente estava sublocando uma sala. A gente começou com 2 períodos mês, aí de repente a gente estava já com 4, aí de repente eu já estava pegando 2 períodos por dia. Aí, de repente, meu aluguel que eu pagava fazendo mulher já estava ficando muito caro. Enfim, aí foi onde eu virei pro Pablo e falei assim, Pablo, a gente precisa de ir para um consultório nosso. Porque, tipo assim, olha só. Aí eu sempre fui de fazer conta, tipo assim, a matemática assim, bora. Aí ele falou assim, não temos dinheiro. Não temos dinheiro para isso ainda, porque tudo que eu ganhava, eu gastava em curso. Eu tinha curso na puta que pariu, eu ia, entendeu? Não, curso, mas não sei o quê. Vamos, curso, mas vamos, entendeu? Sobrava nada. Não sobrava nada, exatamente. E aí, ele, não temos dinheiro. Aí eu falei assim, não, eu tenho um Celta, né? O Celtinha preto, vamos vender meu Celta. Não, o Celta... E aí, eu pergunto para vocês, como é que foi essa transição do cliente com um ticket mais elevado? Tiveram dificuldades? Porque começaram na clínica popular e essa transição para ter essa autoridade, como é que foi? Para entender esse público, a gente teve que vivenciar. Né? Tem que entrar no meio, não tem jeito, né? Tem que vivenciar. Porque senão você não entende. E a partir do momento que a gente começou a vivenciar aquilo, a gente começou a buscar mais esse padrão de entender como que funciona, porque senão a gente não ia conseguir. E o fato também da gente, por exemplo, eu vendi o Celta, literalmente, não deu para comprar quase nada com o Celta. Mas, Ainda mais enfim, antigamente, então, hoje ainda vale. Pois Aí o que acontece? A gente começou a outra clínica... Foi um consultóriozinho de uma cadeira. É uma cadeira. Aí a gente começou esse consultóriozinho, mas já era nosso, já era alguma coisa que a gente estava fazendo juntos. E aí o Pablo, ele não tinha largado a horta ainda, que foi uma transição também, ele largar a horta e ir só para a parte de estética das lentes de contato. E aí a gente montou esse consultório. Eu acho que se posicionar, a gente montou um consultório bacana,
Se ali a gente já Era consegue desse tamanho ali... aqui. desse Era tamanho. uma sala de 32 Exatamente. metros quadrados, É. uma cadeira, uma recepção, 2 Exatamente. lugares. Eu Pequenininho. acho que isso aí a gente já começou a filtrar o público. Porque o público, ele pede isso, entendeu? Um público que ele tem um ticket maior, ele vai pedir que você também ofereça algo melhor para ele. E Com a gente está certeza. num lugar que era nosso, que a gente fez cada detalhe pensado, que a gente já pensava na experiência do cliente, porque a experiência do cliente é algo muito importante de ser trabalhado, que eu acho que é um ponto sensacional. É que a gente sempre trabalhou desde o início, eu acho que já foi um processo bem interessante ali. Eu acho que ali a gente já começou a selecionar. A gente Entendeu? começou a trabalhar algo diferente para esse público, né? Tentar entregar o que as pessoas normalmente em clínicas não tinham. E aí o que, que seria, se você pudesse colocar um de forma... atendimento diferenciado. Normalmente um atendimento. Aí foi quando a gente passou para outra clínica, que aí já tinha ficado pequeno também, a gente falou, vamos procurar uma sala maior. E vocês já tinham esse insight, assim, de experiência do cliente? Ou vocês começaram a estudar isso quando Começamos a estudar. passaram? Começamos a estudar. Tiveram algum mentor, assim, que guiou vocês? Eu fui num curso que abriu muito a minha mente. Foi um curso da Malu Albertotti no Instituto do Luxo. E aí Acho que foi até aqui em Goiânia. Não, foi em Brasília. Mas teve um antes aqui, de Teve. algo do luxo. Teve, mas esse foi... A gente foi junto lá no Sim. Flamboyant, que foi um curso que teve no Flamboyant, lá no cinema do Flamboyant, que era um projeto do Flamboyant falando sobre luxo, sobre experiência, nananã. E a gente foi nesse curso lá. E aí, dentro desse curso, a gente descobriu esse outro processo, que seria o que eu fui em Brasília, que é essa mentoria do Instituto do Luxo. E foi ali que a gente começou a vivenciar mais essa questão da experiência do cliente e do atendimento de alto padrão. Porque o atendimento de alto padrão, ele tem algumas algumas diferenças, entendeu? Então, a gente tem que entender, de fato, aquele público ali para poder entregar o que aquele público espera. Porque o básico é o que todo mundo entrega, ou pelo menos deve entregar. Que é um lugar, um ambiente bacana, limpinho, um bom serviço, um trabalho de qualidade, pontualidade, um bom atendimento. Isso aí é o básico, entendeu? Então, a gente começou a pensar, e agora? Tirando o básico, a gente já está fazendo o básico bem feito? Na época, ainda não. A gente focou em fazer o básico bem feito. E agora? O que a gente vai entregar além disso, além do básico? Então, foi onde a gente começou a buscar começou a esses servir diferenciais. aguinha de coco, personalizada. Aí, na época ninguém fazia, a gente fazia. E engraçado que a gente que engarrafava as aguinhas de coco. Dava trabalho. Dava. E o que eu acho legal de vocês contando é que parece que sempre um estava trabalhando com o outro, né? Juntos, sempre juntos. sempre juntos. Sempre Tem um junto. conceito que eu acho muito legal de mindset, que é justamente mastermind, desculpa, de pessoas que trabalham em prol de um propósito, elas crescem muito mais do que de forma individual. Com certeza. Tiveram outros parceiros ou ficaram vocês dois mesmo sempre nesse caminho? Sempre nós dois. Sempre nós dois. E quem mais puxava o outro? Alguma hora vocês pensassem, vou desistir, não, Teve uma amor, tá época difícil. que a Amanda puxava muito, né? Aí teve agora... Aí teve uma época que ela cansou. Aí foi onde O eu papo comecei veio a puxar. puxar. Ó, vamos lá, não é fácil, é assim mesmo, é cansativo, mas vamos embora. E quando vocês falaram assim, deu certo, porque é recente, né? Pelo parece que tem o quê? Recente. 5 anos que aconteceu o conceito? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Quando falou assim, amor, chegamos numa hora, claro que vocês ainda têm muito a crescer, né? Mas quando fala assim, agora estamos começando a colher os frutos. Na pandemia foi assim, A algo pandemia que a gente foi algo... Assim, é porque, surpreendeu. no início da pandemia, aqueles 15 primeiros dias que parou tudo, Eu quase surtei. Todos nós, né? o Pablo quase surtou. E aí, o que acontece? Esses primeiros 15 dias, o Pablo... Eu falei assim, Pablo, pera um pouquinho. Se tem uma coisa que eu vou te afirmar, isso aí eu falei para ele assim, você pode confiar em mim. Em toda crise, o dinheiro muda de mão. E a gente focou em trabalhar com um público que é um público que tem um classe A, um classe A+. Então, independente, às vezes, da gente ter um cliente hoje que ele vai passar por uma dificuldade, vai ter uma nova pessoa que está ganhando dinheiro nesse processo. E a gente vai atingir essa pessoa, porque a gente está focado em fazer isso. Então, foi o que a gente vivenciou na pandemia. Teve muitos clientes nossos que, nesse momento, eles passaram por grandes dificuldades, que a gente vivenciou, a gente viu muita coisa. E teve outras pessoas que surgiram nesse processo ganhando mais dinheiro. E isso faz parte de toda a crise. Então, foi ali que a gente viu que a gente também teve vários clientes que já eram nossos clientes, que ganharam mais dinheiro ainda.
e que consumiram, às vezes, produtos nossos, por exemplo, a lente de contato, que seria um produto que ele não consumiria no dia a dia normal, porque ele não teria tempo de consumir aquele produto, ou então ali não era a prioridade dele. Então, na pandemia, foi um momento que a gente mais trabalhou em todo o nosso processo. Na crise, né? Tem quem vende crise. lenço e tem quem chora, né? Exatamente. Vocês surfaram na onda, né? Surfamos. Mas como vocês conseguiram trabalhar? Nos primeiros meses foi impossível, né? Mais pra frente, né? A odontologia não parou, né? A odontologia não parou. Parou aqueles 15 dias, depois eles liberaram, aí começou... Aí no começo deu uma parada, né? Mas assim que voltou... Pois é, assim, ó, nos primeiros 15 dias a gente não trabalhou, o Pablo atendeu só casos de urgência, eu não trabalhei. E aí, o que acontece? Logo no início, a gente já tinha visto um negócio de sanitização. Eu falei assim, cara, vamos contratar essa empresa de sanitização e eles vão vir para cá todo dia. Nos primeiros 30 dias que eles fizeram a sanitização, eu falei assim, vamos comprar essa máquina. E mostrar. Aí a gente mudou tudo, mudou né? tudo, Adaptou, exatamente. né? Adaptou tudo. E Veio vamos te mostrar para o atender. nosso público que a gente está preparado para poder atender eles. Então, sanitização, um cliente por vez na clínica. A partir do momento que o cliente saía da sala, principalmente a parte odontológica, a gente entrava com a sala com aquela fumaçona e sanitizava a sala todinha e álcool em tudo quanto é lugar. E tanto é que, assim, a galera da clínica, ninguém pegou Covid. Os nossos colaboradores, a gente tinha uma equipe na época, acho que de 10 pessoas, ninguém pegou Covid, entendeu? Porque os nossos cuidados foram tamanhos que a nossa própria equipe estava resguardada. A gente pegou funcionários e os colaboradores e colocou para poder... E de Uber. A gente pegar um fechou ônibus. algumas parcerias para poder, às vezes, eles fazerem uma rota e vir um carro só com a equipe para não deixar eles pegarem ônibus. Então, a gente elaborou várias estratégias para a gente poder conseguir atender as pessoas com responsabilidade e não deixar acontecer nenhuma situação ali de espalhar ali aquele momento. E hoje, o que é a Ponce Conceito? Ponce, desculpa. A Ponce Conceito? Pode falar. Pode falar. Eu acredito que hoje a Ponce é muito mais do que uma clínica que entrega estética, que entrega saúde. É muito mais que uma clínica multidisciplinar. Eu acredito que a Ponce hoje é um local de relacionamento. É um local de relacionamento entre clientes. Dentro da Ponce nascem vários negócios, várias ideias. E eu acredito que dentro da Ponce, a Ponce consegue brotar várias sementinhas ali e proporcionar empreendedorismo. Não só isso, né? Também voltado muito a como a gente trata o nosso cliente. É um atendimento mais humanizado. Então, assim, o nosso público lá, os nossos colaboradores a gente treinou eles justamente para trabalhar junto, entender melhor o nosso cliente. Então, se preocupar com ele, como se fosse ele estivesse no lugar dele. É sempre o que a Dani sempre fala, né? Do over-delivery. Sempre entregar algo a mais, né? Eu acho que é isso que falta, né? Mais do que as pessoas estão esperando. E é no caso da experiência, né? Com certeza. E então a gente está falando aqui de uma equipe multiprofissional. E hoje, além de vocês dois, quem mais está nessa equipe? Quem mais compõe? A gente tem um nutrólogo e endócrino. A gente tem uma médica, que é dermatologista. A gente tem uma oftalmo, que é parceira nossa, que é especialista na parte de cirurgia de pálpebras. A gente tem mais outros dentistas. Outros dentistas que prestam serviço também para a gente lá em outras áreas, endo, implante, cirurgia. A gente também tem, agora, a gente vai para a parte da estética íntima também, que vai vir uma parceira gineco, que vai estar trabalhando junto com a gente na equipe. Enfim, a gente está querendo abraçar toda essa parte da estética, porque a gente acredita que a parte da estética é algo que transforma, é algo transformador na vida das pessoas. Então, hoje vocês se consideram mais empreendedores ou mais profissionais da área da saúde? Empreendedores. Entendeu? O que acontece? Algo que acontece muito na clínica hoje é assim, ó. Por exemplo, essa semana mesmo. Hoje é que dia? Terça? Essa semana, de segunda para terça. Ontem, né? Enfim, ontem. Chegou uma paciente minha, falou assim, cara, eu fiz um empreendimento num salão, assim, investi não sei quanto, e o cara lá me largou, eu ia entrar como investidora. Eu falei assim, pera um pouquinho, eu tenho uma pessoa que quer. Então, tipo assim, eu acredito que hoje a gente consegue gerar essa conexão. Então, hoje, o que aconteceu? Eu já juntei essas duas pessoas, um que estava precisando do serviço e o outro que estava precisando do profissional, e vamos fazer esse negócio acontecer. Conectei essas pessoas. Então, eu acredito que hoje a gente está muito nesse processo de conectar pessoas. Porque a gente está em contato com várias pessoas, com várias necessidades, enfim, cada um com a sua dor. Inclusive, nossa clínica nova agora, a gente vai passar... Aí a gente vai sair do prédio e está indo para uma casa. A gente alugou uma casa bem grande, um terreno de 1.000 metros.
E lá a gente vai abrir um espaço totalmente focado para isso. Relacionamento. Relacionamento. Então, um espaço bem bacana, onde a gente consegue fazer, às vezes, um evento, alguns jantares, algo bem voltado para o E o que você acha, assim, se você pudesse definir, o que é ser empreendedor? Olha, eu acho que ser empreendedor é justamente isso. Buscar pegar algo que já tem no mercado ali e tentar mudar, melhorar, adaptar para o nosso dia a dia de hoje, né? Tentar ter melhores resultados. Muito legal. A gente ouviu um conceito do Ibrahim, que a gente gravou aqui uns dias atrás, que vocês dois falaram que casa muito bem. O empreendedor é como se ele identificasse engrenagens e colocá-las para rodarem juntas, né? Então, você identifica ali um profissional que trabalha com a parte da gineco íntima, vamos trazer e adaptar a nossa realidade. Porque é difícil também, né? Pensar que vocês são área da saúde, mas médico, odontólogo, e vocês casaram muito bem. E como é que foi gerenciar isso aí? Você se posicionar como empreendedora, odontóloga, mexe com a parte estética, teve algum embate com a área médica ou sempre foi muito tranquilo? Não, nunca foi tranquilo. Mas assim, ó, eu acredito que aonde existe respeito e onde existe conhecimento de ambas as partes, é fácil de lidar. A partir do momento que eu comecei a falar a mesma língua dos profissionais médicos, eu comecei a ganhar o respeito dessa equipe. Então, sempre existiu esse relacionamento de respeito entre as equipes. A gente já tem outros médicos que já trabalharam com a gente na clínica e, graças a Deus, a gente construiu esse respeito com base de mostrar que a gente também tem conhecimento a nível de todos. Mas foi difícil. Foi a Amanda difícil. passou, principalmente quando estava na época de... Pode botox, não pode botox, que virou uma briga entre dermatologistas e a Amanda sofreu. E ainda mais quando envolve aí redes sociais, né? Com certeza. Agora, então, conta pra gente, que a gente vê que o seu Instagram e o da clínica também são bem movimentados. Como que você despertou, assim, para usar essa ferramenta a seu favor? E aí a gente vai falar de algumas estratégias que você usa que são muito bacanas. Então, lá no início, quando eu comecei, eu fui lá distribuir panfleto, né? Porque lá não deu certo de jeito nenhum. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de trazer pessoas. E aí eu pensei assim, quem que eu vou trazer? Quem que começou a ser meu cliente nessa época? Pessoas que eu conheciam. E eu falei assim, então, se eu for lá no meu Instagram e falar o que eu faço e mostrar o que eu faço, eu vou começar a mostrar para pessoas que me conhecem o meu serviço e automaticamente pode existir o interesse dessas pessoas no meu serviço. E foi assim que aconteceu. Eu comecei a mostrar o que eu fazia, as pessoas que eram meus amigos, meu ciclo social, começaram a vir até mim. Ou então, quando não vinha até mim, pelo menos falava mal para outra pessoa e outra pessoa interessava em mim. É como diz a Vanessa, se nós não temos pelo menos um hater para falar mal da gente não tá no sucesso. Não tá no sucesso, exatamente. Enfim, e aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer esse movimento e deu certo. Aí o Pablo tinha uma paciente na época que era influenciadora. Não, mas teve um que a gente fez, acho que também deu um resultado foi bacana. verdade. Teve Lá no interior, a no Amanda interior. fez um narizinho e postou um antes e depois. Fizemos. Aí viu que deu um resultado muito bacana. Muita gente foi Nossa, atrás. que legal, que bacana. Aí começou daí. Exatamente. É uma coisa que o CRO favorece vocês Favorece. bastante. Isso. Justamente poder utilizar essa ferramenta. Exatamente. Mas hoje eu acho que hoje todo não é mundo- tão viável. Não é tão. Acho que Não. já Não. estourou de antes e depois. Lógico, é bacana um antes e depois, mas Mas não só isso, Não né? só isso. não é só isso. E outra coisa também, hoje em dia existe muita manipulação. Existe manipulação tanto em Photoshop, manipulação de iluminação, então Ângulo. de ângulo. Então, um pouco que a gente entende de fotografia, que a gente foi atrás de fazer curso, Claro. de melhorar nossas fotografias, de câmeras profissionais, de imagem de qualidade. E aí, um pouco que a gente entende desse universo, a gente já vê tanta coisa assim. E é triste ver isso, sabe? Usar de uma ferramenta tão boa, que é o antes e depois, é só porque agora tão banalizada e tão prostituída mesmo. A gente pode falar dessa forma. Então, eu acredito que as pessoas, o público, ele não é bobo e ele já começou a ver muita coisa ali que está acontecendo. E cada vez mais, eu acho que o antes e depois ele vai se banalizar e se perder. Então, eu acredito que esse tipo de posicionamento, ele não é suficiente para poder qualificar como bons profissionais. Eu acredito que E o que muito você mais. complementa para qualificar um bom profissional? Eu acho que Em rede social. em rede social é mostrar conhecimento. É mostrar que você sabe mesmo, é ir lá e mostrar que você estuda, que você está indo para um curso bacana, pegar ali e explicar alguma coisa que você aprendeu ali, que é uma coisa interessante, entendeu? Você colocar a mão na massa, você fazer, você ter habilidade mesmo de falar assim, eu tenho um número de casuística
tanto assim e eu vou usar isso ali a meu favor, entendeu? Então, eu Olha acredito que é legal, por aí. né? Achei super interessante você falando justamente que de cada 10 palavras, 9 foram cursos que você fez. Curso. E assim, hora Investimento, nenhuma, né? justamente, hora nenhuma você deixou, por exemplo, agora eu não vou estudar mais, vou seguir empreendedor. Não, é curso. E para Exatamente. provar isso aí, tem uma frase que eu adoro, que é: a melhor ferramenta para a gente quebrar a objeção é mostrar resultado. Resultado. E aí você começa a mostrar os resultados de clientes satisfeitos, de pessoas chegando na clínica, né? E você mantendo essas pessoas e adquirindo cada vez mais novos pacientes, novas parcerias e crescendo, né? Não só nas redes sociais, mas o que é a Ponce hoje. Com Mas a gente certeza. também entrou em outra dificuldade, porque o nosso público, ele não vai muito pelo Instagram. Não, Vai muito de indicação. Mais do que rede social, né? Mais Mas que no a começo rede vocês acham... Vocês, Ajudou muito. Ajudou muito. Mas hoje, por exemplo, como está você vê que está muito, as pessoas estão mentindo muito na internet. Sim. A internet é uma mentira, né? Então, o que está acontecendo? Hoje, a gente trabalha muito, as pessoas veem o Instagram, mas ele é uma vitrine, né? Mas eles olham o Instagram para ver o trabalho que a gente faz, mas normalmente porque alguma pessoa indicou. Então, olha lá o Instagram dele. Então, vocês dão um valor ainda muito grande ao boca a boca. Não, Boca é a o, boca. é o principal que a gente dá valor hoje. Que legal, Entendeu? que É o legal. principal. Eu falo assim, um cliente feliz, ele vai te indicar para outra pessoa e a palavra dele tem um poder, um peso tão grande que não tem algo que contrapõe aquilo ali, entendeu? Não tem um mais, entendeu? Mais, não sei o quê. Não tem. A indicação boca a boca é o mais valioso que a gente tem e hoje a gente faz questão de fidelizar ao máximo o cliente, de trabalhar ao máximo com que o cliente... pós-venda. Exatamente, o pós-venda e fazer com que esse cliente nos indique. Que legal, interessante demais. Vai um pouco contra o que a gente prega, né? De certa forma, né? É. Mas eu acredito muito que vocês têm razão. Mas isso aí depende do público, viu? Justo. Depende do público. Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com público classe A. Às vezes até o classe A+. Dependendo do público, não. Por exemplo, se você for pegar uma classe média ou algo mais popular, você vai ver que a internet ainda é o que reina, vamos falar assim. Então, isso aí vai depender do público que você está trabalhando. Eu acho que é, de fato, direcionar. Para onde você quer direcionar? Para onde que você quer trabalhar a sua audiência? Mas, na verdade, eu acho que casa muito bem as duas, né? Uma Sim, não com exclui a outra, né? A gente usar as redes sociais como uma vitrine, igual você falou, eu acho que isso é muito importante, mas saber que o real mesmo é ali no contato, né? No pessoal, né? Consegue atingir mais pessoas, né? Por exemplo, tem pacientes que às vezes já chegaram a ficar seguindo ali para ir lá na clínica mais de ano. Doutor, estou te seguindo aqui tem 1 ano. Entendeu? Então, e as pessoas acham que também é imediato. Não é já imediato. foi, mas imediato. Hoje já não é. tá assim. Porque tem tantos, né? Que acaba que Exatamente. você posicionar ali, conquistar. Vocês hoje já têm a parcela do mercado já garantida, né? Mas para quem está começando. É mais difícil. E como é que é justamente para quem está começando ali? O que você indicaria? Falando na questão de marketing digital, você acha que ainda é uma ferramenta a ser utilizada? Com certeza. Quem não está posicionado no digital hoje, independente do público que seja, quem não está posicionado no digital hoje vai ficar para trás. Entendeu? Então, tem que posicionar. Aí, a forma como você vai posicionar vai depender de cada vai depender público, de cada né? público e Como não você vai só atingir. isso, também de personalidade, entendeu? E eu acho que quanto mais puro, mais verdadeiro você for na rede social, melhor vai ser para você. Melhor vai ser seu engajamento, melhor vai ser sua resposta. Porque, de fato, é isso que as pessoas buscam. Entendeu? Essa sinceridade. Verdade, essa né? Porque a entendeu? máscara não se sustenta, Não né? se Uma hora ou sustenta. outra cai. Exatamente. E falando mais nessa área de marketing digital, hoje vocês atuam com curso, algumas coisas assim, mais presencial ou vendendo na internet? Então, hoje a gente atua com o presencial. Eu fiz 2 cursos no hotel, com a quantidade maior de pessoas. Agora a gente abriu para mentoria e a gente vai partir agora para o online. E o online vai ser focado justamente na parte que eu mais acredito, que é marketing e gestão. Que legal. Não, mas conta mais um pouquinho pra gente aí, seus planos, se puder falar. Pode? Alô, produção. Então, o foco desse curso online é, de fato, trazer para as pessoas essa consciência, a necessidade de se posicionar no digital. Porque se posicionar no digital, não é só lá... Eu falo bem assim, não é só lá postar uma foto bonita e ter um monte de likes.
Não é só isso. Uma foto bonita, está lá linda, maravilhosa. E antigamente tinha muito like, né? Exatamente. Hoje já não tem Então, não tem tanto. mais. Exatamente. Tem uma frase que eu acho legal, né? Likes não pagam contas, Não né? pagam, literalmente não pagam contas. Então, o posicionamento hoje, ele vai muito além disso. Você tem que pensar, de fato, ali no que você quer passar. Qual a imagem que você quer passar, o que você quer... Eu falo bem assim, que o Pablo é meu método das redes sociais. Controle de qualidade. Controle de qualidade, exatamente. Porque ele tem um senso crítico muito bacana para essa área. Por exemplo, aquela vez que eu queria postar com funk lá e tal. Não, eu tive que cortar. Então, as coisas que não tinham lógica. Você é crítico. Oh, temos Pois é, alguém para porque- sentar e conversar, então. Porque é o seguinte, eu sempre fui muito ansioso e eu tive muito medo de crítica. Então, eu sempre falava para Amanda, antes dela se posicionar, eu olhava demais. Tudo que ela errava, eu analisava. Então, eu falava assim, não tá legal. Um detalhezinho da voz, às vezes, eu ouvia e falava assim... Mas tá isso não te impedia de fazer também? me impede até hoje. Justamente me impede muito. E aí eu cobrava muito ela, justamente por isso. Porque a gente tem que pensar, cara, se você tá ali numa festa, até de madrugada, postando na rede social, aí você vai lá no outro dia atender um cliente, entendeu? E aí, como que seu cliente vai pensar? Fala assim, epa, peraí um pouquinho, tem alguma coisa de errado aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar no que a gente vai postar, em como que a gente vai posicionar, nos lugares que a gente frequenta. Não que a gente tem que frequentar só um tipo de lugar, não, mas pelo menos o que você vai postar ali naquele, entendeu? Naquele lugar. Evitar certas coisas, Evitar né? certas coisas, entendeu? Então, exige, principalmente nós da área da área saúde. da saúde, eu acredito que o mercado, ele exige muito de nós, porque a imagem, o estereótipo que as pessoas têm de nós é entendeu? E se a gente vem ali quebrando totalmente esse estereótipo, assusta, entendeu? E às vezes pode criar, às vezes, uma imagem não tão boa quanto a gente quer e atrapalhar ali o negócio, né? Então, o curso, ele está muito focado em trazer essa mentalidade para as pessoas, em como se posicionar, fazer uma análise ali do que você está entregando, do que você está mostrando, de qual estratégia usar, de como definir seu público, entendeu? Então, é mostrar para os profissionais que a gente precisa de entrar no digital e precisa de ter estratégias. Eu falo que o marketing... E ele hoje vai... não é mais só postar Não e é. aguardar. Não é. Tudo planejado. Tudo planejado, exatamente. Eu falo que o marketing, ele vai até na experiência do cliente. Então, como que eu estou trabalhando ali a experiência desse cliente? Tudo aquilo ali é marketing, entendeu? É um posicionamento de marca. Eu estou reforçando o brand da Pons Conceito. Então, eu estou fazendo essa marca cada vez mais forte. Então, tudo é pensado. Cada detalhe é pensado. E querendo ou não, vocês têm três cases de sucesso, né? O seu, do Pablo e o da clínica também, né? Com certeza. E aí, esse curso seu vai ser voltado para profissionais da área de saúde de forma geral, médicos, odontólogos, qualquer um Exatamente. que queira se posicionar. Exatamente, profissionais da área da saúde de forma geral. Porque eu acredito que essa mentalidade ele tem que vir para todos. E hoje a clínica ela vem quebrando paradigmas. É uma clínica multidisciplinar. Então, são poucas clínicas que a gente tem esse bom relacionamento, essa boa convivência de todas as áreas. E isso é legal. Isso é bem legal mesmo. E como é que você acha que deve começar a pessoa ao posicionamento? Falando posicionamento, sendo prático agora, metódico. Estou fazendo, por exemplo, o seu primeiro mentorado. O que você diria para mim? João, vamos começar aqui a traçar o seu perfil, como é que seria? Defina seu público-alvo. Entendeu? O primeiro passo é você definir seu público para você definir seu comportamento. Porque, por exemplo, eu colocar ali para um público-alvo, eu geria dentro de uma clínica, por exemplo, vamos supor, uma ficha de horários não, uma ficha de chegada, vamos supor, um ticketzinho de chegada. Isso é legal para um certo tipo de público. Mas para outros públicos, não, entendeu? Então, enfim, eu falo que o posicionamento ele vai depender do público. Aí, através do posicionamento, a gente vai criar estratégias para chegar no seu público, entendeu? Entendi. E aí, depois do posicionamento, aí como é que a gente criaria essa autoridade dentro das redes sociais? O que você acha que seria um passo a passo a fazer? É você mostrar conhecimento nas redes sociais. É você mostrar para que você veio no mundo. Vai lá e mostra, entendeu? Ela que te ensinou tudo, Pablo, a começar? Foi, no começo foi. Aí depois a gente começou planejar juntos. Planejar. Que legal. O curso vocês dois dão juntos? Não, só ela. Eu Só não ela. tive coragem ainda. Ah, mas hoje você vai vencer esse medo, de falar. Hoje. Vou deixar eu vou ficar mais caladinha. E quando vocês vão lançar esse curso? Agora, acredito que até dia 8 a gente já está com o lançamento desse curso. Já está gravado. Já está mais ou menos. Já está mais ou menos já pronto, assim. É porque esse curso, quando eu comecei o curso, que foi o curso presencial, eu já estava abordando essas 3 bases. O que é a base? Eu acredito que para qualquer área
para nossa, principalmente. Você tem que ter um domínio de gestão, marketing e o domínio da técnica. A faculdade, ela prepara a gente muito bem para a técnica. E aí, depois a gente pega curso de pós-graduação, residência, enfim. Ele prepara você para a técnica, mas não prepara para a gestão. A gente já passou por vários momentos super difíceis no processo de gestão da nossa empresa. Qual que seria um que te marcou? Você quer contar? Conta pra nós. Ó, chegou um momento que a Amanda estava comprando muito material. Isso me preocupava. Falei assim, Amanda, tá fazendo umas dívidas altas, né? 50 mil de material, aquilo era muito alto pra gente. E aí, no final das contas, não via dinheiro. Não via dinheiro. Falei, mano, tá errado, cara. Não, mas tá certo, a gente tá comprando aqui certinho, tá recebendo. Mano, tá errado, cara. Não tem como você tá comprando isso aqui e não ter dinheiro no final do mês. Tá errado, tá bagunçado. Aí onde a gente foi buscar, né? Ver o que estava acontecendo, Então, aí ali chegamos em uma colaboradora que estava... E aí aquilo ali deu um baque grande na gente, porque foi muito dinheiro. Foi muito então, assim, dinheiro. pra gente era muito dinheiro. Mas foi um aprendizado. Foi um O que você tira de lição disso? Que você tem que dominar a gestão. Gestão. Se você não dominar a gestão da sua empresa, você vai à falência. E hoje vocês têm alguma ferramenta, seja humana, seja física, dentro da empresa que mantém os funcionários motivados ou unidos ou... Eu falo bem assim, ó. Primeira coisa, você tem que ter sistema. Se você não tiver sistema que é tudo integrado, já meio caminho ali é errado. Meio caminho andado. Meio caminho andado, exatamente. E outra coisa também é o seguinte, você precisa de ser um bom líder para sua equipe. Então, uma coisa que eu cobro muito de nós dois é o seguinte, qual é o líder que nós estamos sendo para a nossa equipe? Então, como que a gente está motivando essa equipe? Como que a gente está cobrando dessa equipe? Entendeu? Então, esse posicionamento é o posicionamento que a equipe, que os colaboradores esperam de nós. E a nossa postura vai motivar completamente eles a fazer a gente crescer. Ou E já também erramos não. muito com Já. esses colaboradores, porque a gente começava a tratar como se fosse de casa. Né? A Amanda uma vez chamou até para alguns eventos de família mesmo. Falei assim, Amanda, exatamente. justamente a pessoa Que tava sarrapeando. Exatamente. Gente, Amanda, A gente nunca sabe quem é, não tem sabe, jeito, né? né? Infelizmente. Não, a Amanda confiava nela assim, de olho fechado. Não, só que eu falava assim, não, ela Pode ser qualquer pessoa, menos ela. é menos ela. Mas aí aconteceu tudo isso. Exatamente. E o que você define um papel de um líder? Assim, quais são as características que para ele seria preciso? E na clínica, quem que vocês acham que posiciona mais como liderança? Ou os dois são duas lideranças em seus Hoje, aspectos? assim, a Amanda lidar melhor com os colaboradores. Né? Essa parte aí, ela que consegue... Eu nunca tive muito o jeito de tratar com o pessoal. Eu acredito que eu preciso de inspirar eles. E, principalmente, eu preciso de motivar. E, para motivar, eu acredito... Eu não sei se já ouviu falar do sistema de gestão da Ambev. Eles implementam um sistema de metas por... eu falo que é por meritocracia. Enfim, é por mérito. E aí, eles também trabalham muito a questão da produtividade. A equipe que está, às vezes, o colaborador ali que não está produzindo, que ele está acomodado, ele é eliminado no final do decorrer do ano, vamos falar assim. E a gente colocou muito isso, de implementar metas, metas além do que é o serviço deles hoje, entendeu? Então, implementar essas metas é mostrar que existe... implementar planos de carreira para eles dentro da empresa, entendeu? Enfim, a gente está trabalhando várias estratégias onde a gente pode manter essa equipe cada vez mais motivada e mostrar para a equipe que eles podem crescer junto com a empresa. Então, acho que esse é o objetivo principal, porque essa equipe ela vai se engajar onde elas veem esse propósito de vida também para eles. Exemplo, né? Dar exemplo, né? Exatamente, dar exemplo. E dar exemplo é difícil. Fez com que eu tivesse que mudar várias posturas e posicionamentos meus. Vários. Tipo, meu jeito de vestir. Às vezes, às vezes eu gostaria de sentar com eles lá na cozinha, na copa, e ficar lá batendo papo, contando minha vida. E não, tem momentos que você tem que se separar, você tem que saber ali o lugar que você tem que ficar, porque senão, na hora que você vai cobrar, eles vão confundir o relacionamento. Começa a virar entendeu? amizade. Exatamente. E aí confunde. Exatamente. Então, assim, por exemplo, se eu quero que elas vão todo dia maquiada, e se eu chego lá
sem a maquiagem, Não dá, né? não dá, entendeu? Então, assim, a forma de a minha postura eu tive que mudar, entendeu? Em vários detalhes. A forma de falar, porque eu falo bem assim, a equipe, ela tem que ter o DNA Da empresa. da empresa. Da empresa. Então, eu comecei a inserir para eles, até no vocabulário deles, o meu jeito de falar. Então, assim, hoje que você conversa um pouquinho com cada um deles, ali você vai ver um pouquinho de mim ali nesse processo. Mas isso requer treinamento, requer sentar, falar, treinar, forçar, corrigir. Treinar de novo. Treinar de novo, treinar de novo. Cobrar. E Pablo, como é que vocês entendeu? separam isso em casa? Você tem dificuldade? Já teve muito, cara. No começo foi mais difícil. A gente já teve uma vez que teve uma briga nossa, né? Teve. Que foi mais complicada por exatamente essa cobrança. Porque eu cobrava muito dela um posicionamento. Eu mesmo não ia pra rede social, mas eu cobrava ela. É nós dois ali, ó. Tô vendo. Gente, eu já tô inscrita nesse curso. Eu não sei vocês, mas eu tô. Então, assim, eu cobrava muito ela pra estar na rede social, só que teve uma época que ela surtou. Mas eu não aparecia. Eu falei, É engraçado, né? Eu mandava ela, falava, vai. Mas eu não ia. E aí teve um dia que ela estressou e a gente brigou, tivemos uma briga. Assim, acho que é a única briga mesmo. Oi, sabe o que eu fiz, gente? Vou contar. Por conta de rede social. Conta pra gente. Exatamente. Peguei, dei uns gritos lá, fingi de doida. Tacou um monte de coisa no chão. Tem dia que a gente tem que se fingir de doida. Não, mas você finge quase todo dia. Tô brincando, Meu Deus tô do céu. brincando. Taquei uns trem no chão, fingi de doida. Aí eu falei assim, aí ele falou bem assim... Não, eu Não, cheguei falei a assim, falar. Não, tô indo embora, então Aí o pode Pablo ficar falou bem aí. assim, não, eu tô indo embora, fica aí. Aí eu falei assim, não, quem vai embora sou eu. gente, foi até engraçado esse dia. Falei, aí ele, não, eu vou... E aí ela pegou a chave Aí e eu peguei tá. a chave do carro e já saí. Só que a hora que eu saí, eu não peguei uma bolsa. Eu só celular. peguei o celular. Não, nem o celular. Só não. saiu. Só o Nada. celular, só o celular. Só saiu. Eu falei assim, e agora? Vou parar onde? Pra casa dos meus pais? De jeito nenhum. Vou de jeito nenhum. Aí eu dei umas 3 voltas no Não, quarteirão. deu só uma volta Eu e voltei voltou. Na hora voltei. que ela voltou, eu comecei a rir, eu não aguentei. Começou a rir. Ele começou, eu entrei dentro de casa, eu falei assim, uai, pra onde eu vou? Eu não tenho pra onde ir. Aí eu falei assim, vou voltar pra minha casa que é melhor. Aí a gente começou a rir, Aí eu cheguei em casa e bem. comecei a rir, a gente deu crise de Não, rir, a e gente o deu começo da crise briga de foi rede social. rede social. Mas engraçado. Justamente é. a cobrança, né? Falou assim, ó, você tem que fazer isso. E só que Mas eu cobrava muito, o tempo inteiro. Mas E engraçado. isso era cansativo, cara. Porque eu ficava na cabeça dela o tempo inteiro. Ó, manda. Não, e o Pablo, gente, ele é um Inmetro. É tipo assim, ele já chegou aqui. Eu tô falando que ele é um Inmetro, vocês não acreditam. É verdade, gente. Ele é o padrão de qualidade mesmo, assim. Ele chega aqui, com certeza, ele se tiver ali uma sujeirinha no cantinho, ele já fala bem assim, sujeirinha ali, hein? Entendeu? E lá na clínica era desse jeito. Só porque ao invés dele chegar pra vamos Eu falava supor, pra ela, pro porque responsável. eu mesmo não E chegava fala a bem falar. assim, Não conseguia falar. Vai lá e limpa aquele cantinho Não porque tá conseguia. sujo. Não, ele não. Amanda, vai lá e fala pra fulano limpar o cantinho porque tá sujo. Eu falava É assim, muito melhor delegar, né? ué, eu- Entendeu? Aí eu peguei e comecei a me sentir pressionada, entendeu? Eu falei assim, cara, tá chegando tudo em mim, tudo que ele vê, ele passa pra mim, entendeu? Então tudo que eu tinha que falar, eu falava pra ela e ela... Aí foi onde eu surtei. Mas aí depois ele melhorou. Adiantou. Adiantou. Quais vocês definiriam prós e contras de trabalhar em casal? Cara, eu não vejo... Assim, tivemos uma dificuldade muito grande nessa época, né? Assim, que a gente estava aprendendo, porque a Amanda até levava algumas coisas para casa. Foi Não. onde eu falei assim, Amanda, Pode falar. não vai dar certo, cara. A gente precisa diferenciar isso. Em casa, é casa, cara. A gente tem que chegar, descansar, ficar tranquilo, viver o casal. Porque senão, daqui uns dias a gente não aguenta mais. Isso é verdade. Porque a gente sentava, deitava na cama, computador, tal, computador. E aí a gente foi perdendo isso, né? Eu sou a rainha das planilhas. Eu vou te falar. Metódica. Metódica. E aí, o que acontece? Eu sofri muito no início, porque, assim, quando vocês, qualquer pessoa que trabalhe com um casal, ou qualquer outra pessoa que seja com um sócio, ou que seja com os colaboradores, eu acredito que a gente tem que entender o perfil comportamental da pessoa. Então, o que acontece? O perfil do Pablo, ele foi criado de uma forma diferente de mim. E todos nós somos diferentes um do outro. E o que acontece? Quando eu entendi quem era o Pablo, quais eram as aptidões do Pablo, eu comecei a não cobrar as coisas que eu sabia que ele não ia dar conta de me entregar. Por exemplo, eu sou metódica. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de olhar planilha, número. É meu perfil, é meu jeito de ser. Aí, o que eu queria que ele fizesse? Eu queria que ele ia lá e fizesse a planilha. Ele não sabia nem mexer num Excel, entendeu? Aí eu queria lá que ele pegasse um sistema e fosse no sistema, pegasse um relatório e analisasse o relatório.
ele não ia fazer isso. Não é do perfil comportamental do Pablo fazer isso. Ele não tem aptidão para isso. E quando a pessoa começa a fazer algo que para ela não é a afinidade dela, se torna muito difícil. Entendeu? Se torna um peso. E aí eu via que aquilo ali, eu exigia dele fazer alguma coisa, ele não fazia porque não é a afinidade dele fazer, e aí eu me frustrava porque ele não fazia, entendeu? Então, quando eu entendi quem era o Pablo, qual que eram as habilidades do Pablo, no que ele era melhor, eu comecei a extrair o melhor do meu esposo, eu comecei a extrair o melhor da minha equipe, e comecei a extrair o melhor de mim também, que foi no processo onde eu fui me entender quem que era a Amanda, no que eu era boa, e como que eu ia extrair o melhor da minha essência e delegar o que eu não tinha aptidão a fazer. Isso foi um ponto decisivo. E, Pablo, qual que você acha que é a maior aptidão da Amanda? Nossa, Tá quase uma terapia de casal. Tô adorando. Vamos lá. Cara, ela é, como eu tinha te Cuidado. falado no começo, Cuidado. Amanda, ela é muito sábia. E eu acho que ela me mudou muito, né? Então, assim, e ela tem muita paciência, cara. Então, ela tem, assim... Eu já falei pra ela várias vezes que eu acho que defeitos, até hoje eu não enxerguei um. Não, já. Tem um, teimosa. Mas foi só esse. Toda grande mente Então, é teimosa. assim, ela só tem esse defeito. O resto, cara, ela é sensacional. Mas isso é importante para te tornar quem você é. Com certeza. E você, qual que é a maior qualidade que você vê no Pablo? O Pablo é sincero. A maior qualidade dele. A sinceridade dele é fogo, gente. E é muito bom. Você conhece o termo, qual que é, amor? Sincericídio, que eu falo. Exatamente. Isso é um problema. É um problema, eu sei como é. Sabe por que isso pra mim? Eu acredito que uma parte que foi assim, super construtora, meu maior hater estava dentro de casa. Entendeu? Então, assim, ó, se eu falar... Por exemplo, tanto é que foi o que me fez mudar, assim. E vindo dele, é muito mais... Sim. É dócil. Você sabe que é entendeu? sincero. É sincero, é um cuidado dele, entendeu? Então, Não assim... faz isso, porque eu não, acho que não isso aqui faz não tá isso. legal. E é isso, aí evita você sofrer lá na frente. E evita mesmo, de fato. Então, assim, não faz isso que é legal, não é legal. Melhora essa palavra. E aí foi onde eu fui melhorar, foi buscar o meu melhor, entendeu? Fui fazer uma fonoaudióloga para poder melhorar a minha comunicação, melhorar a minha fala. Minha fala, eu sou goiana raiz, do interior. Falo bem errado mesmo. Enfim, e aí eu fui melhorar a dicção, fala, comportamental, enfim. Eu busquei melhorar exatamente pelas críticas, mas críticas positivas, construtivas, críticas vindo de uma pessoa que me ama, que quer o melhor Eu era um pra mim. empresário, então eu já estava vendo. Eu tava bastante, entendeu? visualizando. Legal, eu vejo que a chave, talvez, para esse sucesso de vocês seria justamente a paciência e o diálogo, né? Com certeza. Você sempre se conectando ali, conversando muito entre E vocês. a partir do momento que eu larguei todas as outras clínicas e a gente começou a trabalhar mais tempo junto, foi começando a dar mais certo. Dá mais certo. Que Porque legal. a gente começou... Geralmente é o inverso, né? Exatamente. E é onde a gente começou a alinhar melhor as expectativas, alinhar todo o processo e aí começou a fluir. Duas mentes boas trabalham melhor do que uma Um sozinha. grande Com exemplo certeza. de parceria. Com certeza. E a única coisa que hoje eu falo bem assim, que é o ponto que eu acredito que a gente tem que ter mais atenção, é tomar cuidado para não perder, de fato, assim, existe esse relacionamento de parceria, mas o casamento, o amor, a cumplicidade entre casal tem que ser muito maior e a gente tem que, literalmente, não levar o trabalho para casa e quando chegar em casa, Porque separar. eu acho que casa é casa. o casamento tem que ser e maior serviço é até serviço. que a sociedade, né? Com Porque é certeza. ali que vai surgir tudo. Tem uma frase muito legal que eu acho do Joel J, que ele fala, né? Saúde em primeiro lugar sempre, para que você possa cuidar da sua família e depois, no terceiro passo ali, o trabalho, né? Você nunca pode inverter essa ordem, né? Porque pode. se você inverte, vira problema, né? E uma aula pra gente, né, amor? Que tá começando, sem né? palavras. O empreendimento também em forma de casal. Que bom, né? parabéns para vocês. Muito legal. E aí, pra gente ir pra parte final, fala pra gente justamente, eu quero que vocês inspiram as pessoas que estão começando a empreender na área da saúde, seja odontólogo, médico, a triarem esse passo a passo que vocês fizeram e, principalmente, o que eu achei mais legal, vencer as críticas. Qual a mensagem que você daria para uma pessoa que está começando agora? Comece, né? De algum jeito. Porque E não pare. porque qual que é o problema? As pessoas têm medo de começar, justamente pela crítica. E então, assim, começa de pouquinho, devagarinho, vai ali, começa... Primeira coisa, faça uma rede social, cara. Porque se ele não fizer, ele vai ficar para trás. E a gente vê, principalmente o pessoal mais velho,
de uma outra geração, cara, que não estão conseguindo, né? Alguns já estão lá na frente, mas para eles ainda é muito difícil. E você, mano? Olha, eu acredito assim. Literalmente, eu vou repetir a mesma mensagem que eu recebi lá atrás. Quem paga as suas contas é seus clientes. Então, não se importa com que as pessoas vão deixar de falar ou falar. Começa, faz um bom trabalho, mostra ali o que você sabe fazer, seja sincero, seja honesto, né? Seja simples. A simplicidade ganha o coração das pessoas. Humildade, eu acredito, né? Humilde. Eu acredito que na nossa área tem um problema muito grande que se chama ego. As pessoas querem ser umas melhores que as outras, uma superioridade, enfim, mostrar demais às vezes, entendeu? E a simplicidade ganha tanto o coração das pessoas. Seja simples, mostra ali do seu jeito, independente de qualquer coisa. Se você falar alguma coisa que às vezes não é o ideal, enfim, mostra ali de fato a sua essência, que eu acredito que desse jeito não tem erro. E em casal? Em casal, é o seguinte, tenha paciência e, principalmente, entenda quem está do seu lado. Se você entender quem está do seu lado, se você tiver esse processo de se colocar no lugar do outro, sempre antes de tomar uma decisão, antes de estressar, se coloca no lugar do outro, pensa ali no que o outro poderia... no que você poderia sentir se você estivesse ali do outro lado. Entendeu? Então, eu acho que esse se colocar no lugar do outro faz a construção ser mais respeitosa. E ter confiança, né? Mais... Acho que a base de tudo, a primeira confiança. coisa é a confiança. Se não tiver confiança... Não vai para frente, não. Tanto no relacionamento quanto na sociedade. Vocês acham que hoje conquistaram sucesso? Particularmente, um sucesso, mas ainda quer chegar muito mais longe, né? Eu acredito Vamos que... chegar ainda, né? Eu acredito que são etapas. Eu acho que é um degrauzinho de cada vez. Eu cheguei num sucesso, que para mim é um sucesso, de ter a agenda lotada, de ter muito cliente, de ficar com a agenda lotada mais de 6 meses. Isso, para mim, foi uma realização profissional. Isso, para mim, foi muito bom. É um reconhecimento profissional. E eu acredito que eu não posso parar, não posso acomodar, que foi onde eu entrei em crise, agora que o Pablo falou bem assim, Amanda, recentemente eu estou numa crise, porque eu falei assim, cara, eu vou ficar aqui. Aí é onde a gente tem que parar, pensar e analisar. Eu falei assim, eu sou muito nova para ficar aqui, eu quero um passo a mais. E essa é a resposta que a gente mais gosta de ouvir aqui no final. É que não alcançamos Que o não, sucesso. que a gente né, o sucesso, na verdade, ele é inalcançável, de certa forma. Porque se vocês olharem de onde vocês vieram, cara, vocês estão, né? Vocês não têm muito sucesso. Mas aonde vocês ainda podem chegar e inspirar outras pessoas com o que vocês têm, o que vocês são, principalmente. Isso é o que a gente mais gosta aqui. E parabéns pela aula. Parabéns por ter enxergado na Amanda lá atrás Empresário. o seu melhor investimento, né? Por não ter desistido. O João também foi uma luta para poder tirar ele da zona de conforto e trazer ele para a residência, porque já ganhava bem. Então, às vezes a gente dá um passo para trás para poder dar 2 para frente. Sair da zona de conforto é muito difícil, né? Inclusive, ultimamente, agora a gente estava conversando sobre isso. A gente estava numa zona de conforto, estava bem, estava ganhando. Eu falei, cara, mas não é só isso, a gente não quer mais. Aí é onde a gente vai buscar melhorar e sair da zona de conforto para crescer mais. Nossa, show. A gente agradece demais a presença de vocês. Foi uma aula pra gente, principalmente nós que estamos começando o que vocês começaram alguns anos atrás em forma de casal. Foi sensacional. A gente vai conversar muito depois, né? Uma grande honra tê-los aqui. Ai, que bom. Nós já estamos inscritos no curso. Fala aí pra galera aonde que a gente acha vocês nas redes sociais, dá as informações do curso. Pode seguir o meu Instagram, que é doutora.amandaponce, o Instagram do Dr. Pablo. É Dr. Pablo Moreira. E o curso, eu estou sempre divulgando lá nas minhas redes sociais. Então, assim que eu abrir o carrinho, podem ficar atentos. E a gente também já tem as mentorias que estão rolando lá na clínica, enfim. E daqui a um pouquinho a gente vai fazer um cursinho um pouco diferente. Eu quero vocês lá. Não, a gente já está inscrito. Pode contar com a gente. Então tá, então. Muito obrigado, pessoal. Onde a gente te encontra, doutora Daniela? @doutora Daniela Textor. E você, doutor João? Doutor João Ranum no Instagram. Quer deixar mais alguma mensagem para hoje? Claro, sempre. Nos siga aqui no canal do Inova Med. Muito obrigado pela presença de vocês. E nos acompanhe aí. Um abraço e boa noite. Boa noite. Boa noite. Show de bola.